Olá pessoal do canal Professor Poiato. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada fascinante pela intricada relação entre federalismo e democracia. Preparem-se para uma viagem pelos meandros políticos e históricos que moldaram essa dinâmica tão importante para o funcionamento dos estados. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível como este. O federalismo, em sua essência, é um sistema político que abraça a existência de dois níveis territoriais autônomos de governo, o central, representado pela União, e o descentralizado, englobando os estados. Sua gênese remonta a 1787, nos Estados Unidos, como uma resposta institucional para resolver conflitos entre defensores de um governo central forte e aqueles que clamavam pela autonomia subnacional. Mas como o federalismo se desenrola na prática? A resposta reside na clara delimitação de competências. A União assume as rédeas de assuntos militares e econômicos, enquanto os estados mantêm autonomia nas demais competências não atribuídas à União. Além disso, a criação de freios e contrapesos institucionais busca equilibrar o poder entre as esferas central e subnacional. Por que o federalismo se tornou tão relevante? A resposta está na busca por conciliar forças centrípetas e centrífugas na formação do Estado Nacional. Esse modelo de organização do Estado, nascido nos Estados Unidos, influenciou o mundo, mas nem sempre foi visto como sinônimo de democracia plena. E o que pensam os especialistas sobre essa relação intrincada entre federalismo e democracia? Aqui as opiniões divergem. Alguns argumentam que o federalismo fortalece a democracia, permitindo diferentes sistemas políticos em níveis subnacionais. Já outros alertam para o risco de limitar a democracia ao criar obstáculos à governança eficiente e à equidade na distribuição de recursos. Mas e o futuro? Qual é a solução para essa complexa relação? A resposta não é simples, pois a interação entre federalismo e democracia depende de diversos fatores, incluindo a implementação específica em cada país. Enquanto alguns consideram a democracia essencial para o federalismo efetivo, outros apontam para a necessidade de uma análise mais ampla, levando em consideração dinâmicas políticas e sociais específicas de cada contexto federativo. A análise agora se volta para a evolução do federalismo em diferentes sociedades, destacando o lento progresso em direção ao sufrágio universal nos Estados Unidos. A dicotomia entre modelos majoritário e consensual de democracia é discutida, enfatizando como a descentralização territorial em federações pode favorecer a estabilidade política em contextos de heterogeneidade. A descentralização territorial surge como um componente crucial, um processo de reforma do Estado que envolve a transferência de responsabilidades, recursos ou autoridade dos níveis mais altos de governo para os níveis inferiores. Diferentes perspectivas sobre a descentralização são apresentadas, destacando as dimensões funcionais, do Estado para a sociedade civil e territorial. A complexidade desse fenômeno é reconhecida, com autores interpretando de maneiras diversas. Ao analisar o federalismo, 4 dimensões emergem como influenciadoras das políticas públicas: a divisão de competências, a autonomia subnacional, os mecanismos de coordenação intergovernamental e o federalismo fiscal. Cada uma dessas dimensões molda o ambiente de formulação e implementação de políticas públicas, criando um cenário complexo e multifacetado. Quando nos deparamos com a questão da correção das desigualdades territoriais, a literatura destaca que as federações frequentemente implementam mecanismos para lidar com essas disparidades. Os sistemas de transferência intergovernamental de recursos são vitais nesse contexto, mas a eficácia desses mecanismos depende de um equilíbrio delicado entre a autonomia das unidades subnacionais e os objetivos nacionais, e como o federalismo se entrelaça com as políticas sociais. Aqui, a estrutura de distribuição de receitas e gastos entre os diferentes níveis de governo desempenha um papel crucial. A centralização jurisdicional, o federalismo partidário e o poder de revisão por uma Corte Suprema de Justiça são identificados como fatores-chave para fortalecer políticas sociais de natureza nacional. E agora, adentramos no cenário brasileiro. O federalismo no Brasil, ao longo de sua história republicana, passou por diferentes fases e configurações.
da Primeira República à ditadura militar, mudanças refletiram as dinâmicas políticas e sociais do país. Até hoje, o federalismo brasileiro enfrenta desafios, como equidade fiscal, papel dos estados e capacidade dos municípios na implementação de políticas públicas. Recapitulando, no contexto do federalismo, os protagonistas são a União, representando o governo central, e os estados, caracterizando o nível descentralizado. A atuação dos poderes centrais e subnacionais é essencial para equilibrar a autonomia. Esse jogo de forças é vital para o bom funcionamento do sistema. Federalismo refere-se à existência de dois níveis territoriais autônomos de governo, o central, União, e o descentralizado, Estados. A divisão de competências, autonomia subnacional, coordenação intergovernamental e federalismo fiscal são elementos essenciais para compreender o funcionamento desse sistema. A história do federalismo é marcada por fases distintas no Brasil, desde o federalismo oligárquico até o federalismo democrático efetivo. A configuração política, como o alinhamento dos partidos e o papel do Supremo Tribunal Federal, também influencia diretamente as dinâmicas do sistema federativo. Para entender o federalismo, é crucial compreender as dimensões institucionais, divisão de competências, autonomia subnacional, coordenação intergovernamental e federalismo fiscal. Analisar a evolução histórica e as reformas ao longo do tempo oferece uma visão completa desse sistema. A descentralização territorial, por exemplo, influencia a eficácia das políticas públicas em diferentes dimensões: política, legislativa, administrativa e fiscal. A distribuição de competências e a autonomia subnacional também afetam diretamente a implementação de políticas. As decisões relacionadas ao federalismo têm impactos duradouros na estabilidade política, na equidade na distribuição de recursos e na eficácia das políticas sociais. O equilíbrio entre autonomia e coordenação é crucial para o desenvolvimento sustentável. A visão inicial de federalismo nos Estados Unidos e a lenta evolução em direção ao sufrágio universal influenciaram a compreensão do federalismo. A complexa relação entre federalismo e democracia também se desenvolveu ao longo do tempo, destacando a necessidade de análises contextualizadas. A aplicação prática do federalismo varia conforme as características culturais, históricas e políticas de cada país. Modelos majoritários ou consensuais de democracia podem moldar a implementação do federalismo, destacando a diversidade de abordagens em diferentes contextos. Em resumo, o federalismo é uma peça complexa no quebra-cabeça político global, influenciando diretamente a democracia e as políticas públicas. O relacionamento entre federalismo e democracia é multifacetado, e sua análise exige uma compreensão profunda das dinâmicas específicas de cada contexto federativo. Espero que tenham curtido essa exploração pelo universo do federalismo e da democracia. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo e, claro, ficar de olho nas próximas aventuras aqui no canal Professor Poiato.